Olá, este é mais um episódio das Pitadas da Reforma. Nele nós vamos tratar do tema da fé e das boas obras. A gente sabe que no tempo da Reforma Luterana havia um conflito quanto à correta compreensão da fé e da sua relação com as boas obras. No meio católico, incentivava-se a prática de muitas obras que depois foram até consideradas um tanto que desnecessárias para colocar a pessoa numa relação correta com Deus. Então, era incentivado a romarias, jejuns, vida monástica e etc. A Confissão de Augsburg, nesse contexto, vai se preocupar em trazer uma compreensão adequada da fé e das boas obras e de qual é o lugar de cada uma na vida do cristão e qual é a influência que cada uma tem na relação do cristão com Deus. Gostaria de ler um texto bíblico que é a base para que a gente tenha um esclarecimento quanto a esse tema. E o texto é Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 para começar. O texto vai dizer assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Parar por aqui por enquanto. Então, a partir de textos como este, a Confissão de Augsburg vai nos ensinar que, em primeiro lugar, as nossas obras não têm condições de nos colocar numa relação correta com Deus e nem de obter a graça de Deus, ou seja, a graça de Deus, por definição, não é merecimento humano. Pelo contrário, apenas a fé que se agarra a Jesus Cristo e confia na sua obra de sacrifício na cruz é que recebe o benefício da reconciliação e a graça de Deus. Essa doutrina era muito importante na época, porque trazia aquilo que a outra doutrina, que é a referente às obras, ou um misto de fé e obras, não conseguia. Que era o quê? Consolo e paz para as consciências aflitas. Então, o ponto central desse primeiro momento do ensino da Confissão de Augsburg é que somente pela fé podemos ter um Deus gracioso pela mediação do Filho de Deus, Jesus Cristo. Outro ponto importante é a distinção da natureza da fé, porque a gente vai ver em textos como Tiago que os demônios também creem. Mas qual é a fé dos demônios? A fé dos demônios a gente poderia entender como uma fé, digamos, intelectualista. É aquela fé que tem informações gerais acerca de Deus. Mas a fé verdadeira, ela tem também um conteúdo, ela abarca o entendimento, mas muito mais do que isso, ela se entrega e se agarra existencialmente a Jesus Cristo e confia em Deus de todo o coração, desse modo recebendo a promessa de que Deus é gracioso pela mediação de Jesus Cristo. É a fé que invoca a Deus como um Deus gracioso e que, portanto, confia no perdão dos pecados que esse Deus oferece por causa de Jesus Cristo. Qual é o lugar das boas obras, então? O crente não faz boas obras?
crente só confia em Deus para a salvação e fica por isso mesmo? Não. O crente também produz boas obras, mas essas obras não são meritórias. As obras, elas expressam o amor e a glória de Deus, como está escrito aqui no versículo 10. Pois somos feitura dele. De quem? De Deus. Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então Deus nos criou para a prática de boas obras, para que pela fé recebêssemos a salvação e o Espírito Santo, que é o que nos capacita para praticarmos boas obras em amor, gratidão e para a glória do nosso Deus. Deus abençoe você. Até o próximo episódio das Pitadas da Reforma.